sobre a primeira morte de coronavírus no Brasil, confirmada agora há pouco pelo governo de São Paulo. Nós vamos tentar entender como é a evolução da doença e em um estágio que a pessoa contaminada precisa começar a se preocupar. Para isso, a gente vai conversar com a pneumologista Renata Arbex. Renata, muito bom dia para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente já tem uma morte já confirmada em São Paulo, um caso considerado grave no Rio de Janeiro, um outro em Brasília. Eu queria que a senhora explicasse mais para a gente quais são os primeiros sinais de alerta para a gente começar a entender quando a doença começa a se agravar de fato. Tá, isso é muito importante, todo mundo ficar ciente, até porque é importante a gente ter essa conscientização de quando procurar os atendimentos, tá? Eu agradeço a oportunidade, primeiramente, da gente tentar elucidar e acalmar um pouco a população. Por quê? A gente precisa diminuir a curva epidemiológica que está acontecendo, passou tanto nas redes sociais, aquela curva bem íngreme. A nossa ideia é ter condutas epidemiológicas para achatar e o número de pessoas que vai precisar desse atendimento mais intensivo reduza, tá? Então, os sinais para procurar atendimento, porque nós temos que lembrar que não é só o coronavírus que está acontecendo atualmente, o influenza continua acontecendo, né? Nós temos casos de dengue, zika, chikungunya, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Em específico para o coronavírus, e isso também vale para o influenza ou qualquer outra doença que acometa as vias aéreas, o que acontece? Febre, que é acima de 37,8, mais sintomas de falta de ar, tá? Os nossos pacientes pneumológicos também têm mais chance de chiar, e isso sim vale a pena procurar tanto atendimento aqui com a gente, quanto esses lugares para a gente conseguir direcionar e tratar da melhor forma. As formas graves, então, inclusive nesses pacientes que nós vamos conseguir isso, hoje é 17 de março, eu estou falando as nossas resoluções até o presente momento, porque conforme essa doença está evoluindo, a gente está aprendendo junto com ela, com as experiências dos outros países e tudo que está sendo disponibilizado de material científico. Então, a gente tem que usar a racionalidade nesse momento. Os exames estão sendo direcionados para esses pacientes que podem apresentar essas doenças graves, porque realmente muda a forma da nossa condução desses pacientes, em especial os que precisam de UTI, tá bom? Então, assim, começou a ter febre e falta de ar, aí sim, a orientação é procurar o atendimento, até para não superlotar. A gente não consegue, o tamanho do nosso contingente da saúde não vai conseguir atender todo mundo bem, né? Porque as outras doenças, eu citei algumas infectos contagiosas, mas as pneumonias bacterianas continuam acontecendo, o infarto, AVC, tudo isso continua acontecendo. Então, a gente vai precisar ter gente para atender todo mundo e da melhor forma possível. Certo. Doutora, acredito que o impacto maior de toda a notícia é porque a gente está lidando com o desconhecido, né? A gente está aprendendo a cada dia com esse vírus, mas o que se sabe até o momento é que a taxa de mortalidade dele é considerada baixa, né? Sim, a taxa é baixa, mesmo se a gente for comparar com H1N1 em 2009, que foi bem agressiva, né? Mas o que acontece? Esses pacientes acabam precisando de tempo de ventilação mecânica estendida, tá? É isso que a gente está aprendendo com os países que já passaram por isso. Então, a gente está tendo um tempo para ter condições de pensarmos racionalmente, sem pânico, pessoal, para tomarmos condutas e medidas para diminuir essa disseminação. Por isso que a gente já está orientando, quem puder fazer home office, faça. Quem puder ficar em casa, faça. Eu já orientei os pacientes a que nós não vamos fazer, por exemplo, exame de sopro até segunda ordem. Eu não sei o quanto tempo nós vamos ter isso. A gente, como eu disse, é uma doença que a gente vai aprendendo com ela e a cada dia tem novidade, né? Quem tiver consultas de rotina, né? Vamos supor, eu quero fazer exame de colesterol agora, ver dislipidemia, alguma coisa assim. Não precisa ter esse desespero agora, né? Outras coisas que a gente está falando, fique em casa quem puder. Isso não quer dizer que
vou ficar em casa para aproveitar, vou jogar futebol, vou fazer churrasco com os amigos. Nada disso, gente. A gente precisa proteger a nós mesmos, a nossa família, né? E a toda a sociedade. Porque se você não protege a toda a sociedade, a coletividade, a gente acaba podendo ser vítima dessa nossa falta de consciência também, tá? Isso vale para compras exacerbadas de máscara. O pessoal está ficando... Quem tem orientação de máscara? Quem está com sintomas gripais, tá? E fica em casa. Tem tanta gente famosa que ficou gripada, ficou em casa, né? Mesmo detectadas com o coronavírus. Então, isso é possível de fazer. Lembrando que há sinais de alarme, falta de ar e febre, procure atendimento, tá? Isso vale para o álcool gel também. Isso sim, água e sabão resolve e use o álcool gel, mas a gente tem que ter uma consciência que as pessoas estão estocando loucamente, né? Os supermercados estão tendo problema, então muita gente não tem dinheiro para fazer grandes compras, gente. A gente está num país que a gente tem que pensar nisso também, e aí acaba prejudicando outras pessoas que podem até ficar sem comida. A gente está passando em algumas cidades que está acontecendo isso já. Pois é, doutora, muita gente está, praticamente aqui no Brasil, a gente acredita que ignorando, pelo que a gente vê, esses alertas, né? Acho que só o fato de falarem que só idosos são o maior grupo de risco, mas não, né? Tem outros fatores que podem ajudar a doença a se agravar, né? Conta mais pra gente. Tá. Então, assim, idosos, sem dúvida, é a nossa grande casuística de mortalidade, tá? Em torno de 15%. O que é importante a gente saber, por isso que a gente está pedindo tantas medidas preventivas para diminuir o contágio. E a gente pensar em coletividade. Tem gente que vai passar pelo coronavírus realmente não vai sentir nada, tá? Tem gente que vai passar, vai ter um sintoma de resfriado, gripe e tudo mais. O problema é que a gente dissemina isso. Quando a gente dissemina, de novo, a gente pode ser vilão da nossa própria falta de conscientização. E isso a gente está... O que mais? Apesar dele não matar tanto como o H1N1, por exemplo, a SARS e tudo mais, o grau de letalidade, essas pessoas ficam muito tempo internadas, ocupando leitos de UTI, tá? Então, tem toda a contaminação da própria equipe de saúde, que é um outro detalhe importante, porque a gente mexe diretamente ali com o ar do paciente, os excrementos, enfim. E a gente não tem tanto trabalho ainda sobre isso, mas a gente sabe que esses profissionais estão morrendo também. E você sendo um propagador do vírus, isso vale para as crianças, né? A gente sabe que não tem casos abaixo de 10 anos, por enquanto, mas elas acabam transmitindo para os avós, por exemplo, tá? Então, assim, os idosos, é importante a gente frisar nisso, né? Se tiver idosos sem sintomas para consultas de rotina, os nossos pacientes pneumopatas é o que eu vou falar a partir de agora, e os outros grupos de risco. Então, rotina com idoso, tenta evitar, tá? Pacientes que têm grau de imunocomprometimento, como os pneumopatas, que a gente cuida. Então, quem tem asma, a antiga bronquite, né, pessoas às vezes isso, estejam bem controlados, não parem suas medicações, por favor. Quanto mais a doença estiver controlada, porque saíram algumas coisas de corticoide, esse negócio do corticoide é para pacientes graves, tá bom? Então, vamos tirar essas fake news da vida. Os pacientes DPOC, pacientes com hipertensão pulmonar, pacientes com bronquiectasias ou que têm doenças autoimunes, os pacientes que têm autoimune podem pegar pulmão, pacientes cardiopatas ou que têm alterações, mesmo pressão alta, os diabéticos, os que usam imunossupressor, quem usa imunossupressor, por exemplo, quem fez transplante. Então, são pacientes que a gente tem que ter muito cuidado. Pacientes diabéticos, a gente tem uma alta incidência de diabetes no país e mal controlada. Então, esses pacientes a gente tem que ter maior vigilância. Pacientes oncológicos são pacientes que a gente realmente tem que estar mais atento, tá bom? Quem tem câncer, desculpa, às vezes a gente fala alguma palavra que pode ficar com um pouquinho mais de dificuldade para a maioria das pessoas entenderem, aí vocês podem me falar também que eu reorganizo. Não, tranquilo. Doutora, outra dúvida que muita gente tem, que uma boa parte da população hoje lida com problemas respiratórios mais leves, como rinite, por exemplo, coisas alérgicas, assim. Esse pessoal que tem rinite, sinusite, é considerado uma doença, assim, pode ser considerado um agravante para o coronavírus? Sem dúvida.
Sem dúvida, a nossa grande militância, né, há tanto tempo controlem suas doenças de vias aéreas, porque vamos supor assim, é a mesma coisa que você manter a pele íntegra, né, a pele sem nenhum machucadinho e a pele em carne viva. Esses pacientes é como se tivessem a pele em carne viva. Então, as mudanças de temperatura já alteram, as mudanças de umidade, tem mais chance de pegar outros bichos, não necessariamente coronavírus, mas qualquer bicho que pegue via aérea fica mais suscetível, isso tem mais probabilidade, mais chance disso acontecer, tá? Então, o nosso pedido não parem seus tratamentos. Claro que, para diferenciar se é uma crise alérgica ou se a gente tem que tomar algum outro cuidado, o ideal é procurar se você já sabe da mente, sabe, tem ciência que você tem rinite, ou sinusite de repetição, ou asma, ou DPOC, começou com esses sintomas, avise, né, a sua médica, o seu médico de segurança e realmente tentar procurar o atendimento em caso dessas faltas de ar, mas esses pacientes têm mais chance de ter exacerbação, mais falta de ar, do que outros pacientes que não têm essas doenças de vias aéreas. Então, o que a gente achava que seria corriqueiro, nesse momento exige, de fato, uma certa atenção, né, doutora? Ontem, a OMS orientou os países a ampliar os centros de testagem, coisa que o Brasil não está fazendo, só está fazendo em pessoas que estão internadas. Por que o Brasil não está fazendo em todo o pessoal que apresenta algum sinal de resfriado, de gripe, para comprovar se é coronavírus ou não? Mas olha só, não é só o Brasil que não está conseguindo fazer isso, é no mundo todo. A gente está com uma escassez de testes, né? Realmente, eu acho que está tendo um empenho de todos os governos, em todas as esferas, para a gente tentar organizar isso de uma forma melhor. A gente sabe que essas orientações que a gente está oferecendo, como lavagem das mãos adequadas. Eu vou até fazer rapidinho aqui para vocês, se você me permitir, como lava a mão adequadamente, tá? Então, assim, a gente tem que lavar as palmas das mãos, o dorso das mãos, os dedos um por um, dessa forma, tá? O dedão, tá? E aí, depois lavar até o punho. Então, essa é a forma correta, você vê, já coloquei a mão no olho, ó. A gente vai fazendo coisa sem perceber. A forma correta de lavar as mãos, tá bom? Água e sabão resolve, álcool gel resolve por 20 segundos, tá? Então, assim, nós não vamos ter realmente, tem o que é ideal e tem o que é possível. O que nós temos de possibilidade hoje? Por isso que eu estou falando isso em todos os lugares, a gente tem que usar a racionalidade. O ideal é ter exame para todo mundo? Posso até concordar que sim. É possível fazer isso nesse momento? Não. Então, vamos fazer o que pode ajudar a todos. O que pode ajudar a todos? Diminuirmos o índice de contágio, tá? Diminuindo o índice de contágio, a gente consegue diminuir a população que vai ficar grave. A gente não sabe quem vai ficar grave. Claro que a gente sabe idosos, pacientes que têm doenças prévias, a gente sabe que isso aumenta a chance de ter o vírus e também de gravidade, né? E esse exame é tão importante para a gente, por quê? Porque a gente consegue... Quando o paciente está na UTI, que é um paciente muito grave, a gente tem que mudar algumas táticas, algumas estratégias de tratamento. Então, o que é possível hoje em dia é que a gente faça isso. Claro que todos nós temos esperança de que isso melhore, né? Mas todos os governos, ontem em Araraquara nós tivemos uma reunião com o governo, com o pessoal público, privado, para a gente tentar achar a melhor estratégia para a cidade, que não tem casos até o momento confirmado, que fique bem claro, mas exatamente para a gente trabalhar racionalmente na parte da disseminação do vírus, né? Então, agora a gente não vai conseguir espernear, sapatear, jogar purpurina, que não vai ter exame para todo mundo. Se realmente isso pode acontecer com a minha família, com a tua família, com a família de qualquer um, de ter algum paciente grave e nesse paciente nós fazemos o teste e temos essa certeza de que é coronavírus. Tá Lembrando certo. que o HN1 não está excluído, o SARS não está excluído desses diagnósticos, então por isso que é tão importante termos essa conscientização. Com certeza. Bom, a gente conversou então com a médica pneumologista Renata Arbex. Doutora, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela disposição. Obrigada, até a próxima.